Olá, minhas amigas, meus amigos do canal Superindico. Eu sou o professor Pedro Barroso. Como você muito bem sabe, a minha prática, a minha praia é tirar o medo que as pessoas têm de falar em público. E eu sempre digo, eu sou um artesão da palavra. Quando eu me deparo com alguém que tem bastante medo de falar em público, aí eu gosto, bastante, certo? Eu estou fazendo uma comparação da oratória com o futebol. Eu transformo uma perna de pau no craque. Bom, eu estou aqui ao lado de uma pessoa bastante resiliente. Ele tem uma história única e desafiadora, que é Rogério Santos. Rogério, ele nasceu e se criou no prostíbulo mais antigo da Bahia, ou diria, do Brasil. Ele nasceu e se criou no Maciel, que hoje o pessoal chama de Pelourinho. Rogério, confirma isso que eu estou dizendo aqui, olhando para as câmeras? Primeiramente, quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui ao lado do professor Pedro Barroso. Para mim é um prazer imenso dar essa entrevista para vocês e mais um prazer imenso ele ter essa oportunidade de ter me convidado. Após Pedro Barroso, o que eu fico feliz do momento que eu passei difícil, que foi ali no Maciel, né? Eu tinha minha mãe, que foram 5 filhos, e a minha mãe era a única dona do brega chamado Maria da Vovó. Famosíssimo Maria da Vovó, salvo engano, nós chamávamos Cita, não é? Esse prostíbulo, esse brega antigo. Então sua mãe era dona desse Dona do brega Maria da Vovó. Então, em Salvador, que hoje é o Pelourinho, né? Que antigamente era o Maciel e hoje se chama Pelourinho por causa do centro histórico, muito turista. E naquela época, turistas já vinham de navio ficar atracados lá embaixo na Cidade Baixa para as prostitutas descer e subir, né? Para estar se prostituindo. Mas com essa luta toda, minha mãe sempre foi uma mulher superadora. Ela, apesar de tudo, ela foi uma mulher também que naquele momento vendeu drogas, né, para sustentar 5 filhos. A sua mãe vendia drogas? Vendia para 5 filhos. Para sustentar 5 filhos? Sustentar 5 filhos. Então é o seguinte, sua mãe tinha 5 filhos, era dona do prostíbulo Maria da Vovó e vendia drogas. Que drogas sua mãe vendia? Ela naquela época só existia poucas drogas, que eram as drogas, era a maconha, era a ropinol e pico na veia, né? Pico na veia, que as pessoas compravam para se aplicar na veia. E sua mãe vendia todas as 3? Vendia todas as 3 drogas, né? Todas as 3 drogas ela vendia naquela época. Mas você era pequeno, não era? Eu era muito pequeno, naquela fase mais ou menos de 10 anos, por aí a gente via, chegava aquelas maconhas, jogava lá na bacia, né? Para secar, que chegava um pouco úmida, jogava um pouco de cunhaque para a maconha secar rápido. E naquela luta, criamos 5 filhos com um brega cheio de moleque. Mas dessa superação toda, graças ao meu bom Deus, né, foi um momento difícil que eu passei. Ela foi presa, ficou presa no presídio. Ah, sua mãe ficou presa no presídio. Foi presa como o quê? Como traficante? Como traficante, a Maria da Vovó. Ela era a vovó da droga, né? Era a vovó da droga naquela época. Né? Foi presa pelo tóxico e ficou presa há muito tempo. Sua mãe ficou presa e os 5 filhos pequenos? Nós ficamos nas guardas de outras pessoas, que foi uma mulher que chamava Creuzão, que tomava conta. No momento que ela Creuzão. Essa Creuzão, por que esse nome Creuzão? Um nome tão masculino, nome Creuzão. Porque podia ser Creuzinha, né? Por que Creuzão? Porque na verdade essa Creuzão ela tirava da mandona, né? Mandava tudo, sempre era pra frente, tudo dela era violência, tudo dela era sempre peito alto. Então ela tomou conta da gente. Naquela época que minha mãe foi presa, na verdade ela foi julgada pela juíza doutora Deise, né? Foi julgada pela juíza doutora Deise e tudo. Doutora Deise agora é desembargadora. Isso, é desembargadora. Naquela época ela era juíza naquela época, né? E o advogado dela foi árbitro, né? Doutor árbitro. Isso. Criminalista famoso. Isso. Foi naquela época
época era advogado dela. Então minha mãe ficou 5 anos presa. Só que ela reduziu a pena dela porque ela já tinha cumprido 2 anos e pouco e veio responder na rua. Né? Veio responder na rua. Aí ela veio para o Brega. Isso, o Brega tomar conta, né? Mas infelizmente, chegou um momento que ela veio a falecer. Né? E nesse momento do falecer foi o momento mais difícil da minha vida. Porque eram 5 irmãos, né? A minha irmã me deixou na casa de uma mulher e disse que ia, além de que ia e voltava, e até o dia de hoje não voltou. Né? E eu fui criado pela rua, na verdade. No Pelourinho, no Maciel. Isso, no Maciel, o lugar onde dormia era na Lapa, na Barroquinha, na Cidade Baixa. A Lapa que você fica ali é a estação de transbordo da Lapa. Isso, estação de transbordo da Lapa. Eu dormia ali naquele local. Mas eu vou dizer ao senhor professor Pedro Barroso, naqueles momentos, tudo que eu passei ali, né, comendo resto de lixo, esperava o rico comer no restaurante, comia pedaços de galinha, abria o saco para comer, foi momentos de sabedoria da minha vida e momentos de vitória. Aprendizado, Porque na verdade hoje as pessoas me olham de outro jeito, né? Hoje as pessoas veem com uma boa roupa, com uma boa corrente, num bom endereço, morando no hoje centro da cidade. eu moro no centro da cidade, aqui na cidade de Santo Antônio de Jesus. Inclusive, meu aniversário foi 9 de julho, eu fiz questão de trazer 2 amigos meus, que eu considero como irmão lá do Pelourinho, que chama Muiú e Bimba, veio para o meu aniversário, quando eles viram a minha estrutura de vida hoje, com as pessoas que eu trabalho, né? Como o senhor que me deu oportunidade aqui em São Antônio de Jesus, como uma pessoa boa, né? Como o professor Pedro Barroso, tem uns amigos meus também que trabalham, né? Com eventos também aqui em São Antônio de Jesus, o irmão do capitão Hamilton, né? Marquinho, que me dá essa oportunidade também, tudo isso. Mas eu quero dizer ao senhor, eu passei por tanta luta que quando chegou há um bom tempo, que eu cheguei nessa cidade, eu passei por outra luta. Mais pior ainda. Mais pior ainda. Então, a luta que você enfrentou em Santo Antônio de Jesus foi um desafio maior do que aqueles que você enfrentou no Maciel, tendo uma mãe traficante e dona de um prostíbulo que ficou na penitenciária e você, pequeno, foi criado ao Deus dará. Mas o que você aprendeu disso aí, de você ter vivido no Maciel, sua mãe presa, você enrolando maconha pequenininho na bacia, não era assim? Na verdade, na bacia com aquele papel do jogo da loteria, aquele papel que marca para fazer o jogo da Mega Sena. Aí você fazia as coxinhas de R$3 naquela época. Aquela época custava R$3. A trouxinha de maconha. A trouxinha de maconha. E você fumava a maconhazinha? Na verdade, nunca tive essa oportunidade, mas uma vez que eu tive a curiosidade, minha mãe pegou ele e bateu. Deu uma surra na gente e me botou de joelho no milho, porque ela disse que podia fazer tudo que é errado, mas não queria os filhos, porque era uma vida que não prestava. Sempre ela nunca incentivou a gente. Às vezes a curiosidade que a gente era demais, mas graças a Deus eu não cheguei a esse ponto. Que lembrança você tem da sua mãe? De uma mulher guerreira, de uma mulher amada, de uma mulher que passou por lutas e no final da vida, infelizmente, ela não esperava de falecer onde ela faleceu, porque quando ela faleceu foi quando ela retornou, que a preventiva dela bateu, retornou para o presídio, caiu doente e do presídio foi direto para o cemitério. Então, a lembrança que eu tenho é uma lembrança muito triste, mas no mesmo tempo alegre, porque sempre ela vai estar na minha memória, sempre ela vai estar no meu coração e sempre ela vai estar na minha frente, né? Porque a minha mãe, a Nália, a mim nunca vai deixar de ser, minha mãe nunca vai deixar de ser uma mulher guerreira, porque uma mulher que criou 5 filhos e os filhos estão aí. Mesmo que tenha espalhado minha família, mesmo que eu não sei onde está, mas eu quero dizer, todo dia eu falo quando eu boto meu joelho no chão, professor, que a vida sem uma mãe é sem nada. A gente pode ter Deus no nosso coração, a gente pode ter um amigo, a gente pode ter uma esposa, mas mãe nunca vai deixar de ser mãe. A mãe é um complemento, né? Complementa Deus e mãe. Verdade. Deus e mãe. Ô, Rogério, você acabou de dizer que toda essa experiência que você passou por lá
em Salvador, no Maciel, que é o atual Pelourinho, que você nasceu e se criou no prostíbulo mais antigo do Brasil, né? E você disse que teve uma experiência bastante mais dolorosa ainda em Santo Antônio de Jesus. Mas foi tão dolorosa assim que você chega a dizer que foi mais forte do que a outra? Assim, para mim foi doloroso porque assim, na época que eu passei por uma luta com minha mãe, eu era criança. E dessa vez a luta que eu passei foi uma luta que eu sempre pedia uma família. Sempre eu pedia uma boa esposa, sempre eu pedia bons filhos. Mas a luta pior da minha vida foi uma luta que eu passei em Santo Antônio, né, que quando eu cheguei aqui, eu cheguei só, depois mandei buscar a mãe de meus filhos em Salvador e fui morar ali em Damasceno Costa, né? Fui morar em Damasceno Costa. É uma cidade, Damasceno Costa é uma cidade aqui próxima. É próxima a Santo Antônio. Certo. Próximo a Santo Antônio, de 30 minutos a 40 minutos para chegar, dependendo do carro, né? Mas eu passei por essa luta e para mim foi complicado. Para mim eu aprendi muita coisa dessa luta, do que eu passei Em Damasceno Costa. Damasceno Costa. Mas um lugar pequeno. É um lugar pequeno, é caso até de piada, mas eu dou risada porque, na verdade, para mim, eu se tornei uma piada e uma superação. Eu vendia picolé no meu bolo, aqui em São Antônio de Jesus, há muito tempo atrás, quando eu precisava, e eu tinha uma mulher que às vezes eu não chegava com aquela quantia de dinheiro, né? Sua mulher morava aqui ou em Damasceno? Ela morava em Damasceno E Costa. você vinha vender picolé em Santo Antônio de Jesus? Santo Antônio de Jesus, na sorveteria Polar. Certo. Eu pegava o picolé de 35 centavos e vendia R$1, ganhava 65 em cada picolé. Então eu saía de lá e às vezes quando eu chegava, ela procurava aquela briga, procurava aquele problema e eu sem entender. Quando você chegava do trabalho. No trabalho. E ela procurava briga com você. Falava que não queria ver aquela vida, que aquilo ali nunca foi para ela, né? E eu passava aqui na praça de Damasceno e muitas pessoas, assim, muitos homens, assim, às vezes estavam risada. Eu sem entender, eu, né, sempre assim, achava que estava dando risada porque amigos meus, né? Mas eu, quando acabei descobrindo, ela estava me traindo. Ela estava me traindo, né? E quando eu chegava em casa, ela falava coisas para mim que eu acho que nenhum homem vai querer escutar. Ela falava para mim que... E o que ela falava para você? Ela falava para mim, Rogério, você não é vida, você não é homem para mim, por isso que eu peguei fulano, e a toalha que você se enxugou, foi a toalha que ele se enxugou agora, acabou de sair daqui agora. Ela dizia isso? Falei isso para mim, falava, com Depois toda sinceridade. que você chegava na venda do picolé cansado, exaurido, ela dizia que a toalha que você estava se enxugando era a Foi o mesma. amante dela que se enxugou. Dizia assim na sua cara. Dizia na minha cara. E você agredia ela fisicamente? Não, eu tinha aquela sede, aquela vontade, mas eu acho que sempre Deus foi na minha vida, porque todas as coisas que passou pela minha mente de fazer com ela, Deus sempre quebrava por laço, porque hoje eu estou bem, hoje eu tenho uma boa esposa, hoje eu tenho uma boa profissão de trabalho, hoje eu trabalho com pessoas dentro de São Antônio de Jesus, com empresários altíssimos, como o senhor foi um desses, como outros empresários que tem aqui, em São Antônio de Jesus, como o Marquinho do BT. Você sempre aparece com cantores famosos, aí eu vejo aí. Isso. Agora, Rogério, ela vem cá. E aí? Ela dizia isso? Você abandonou ela automaticamente ou ainda ficou vivendo com ela? Continuei com ela, ficando um bom tempo. Mesmo sabendo que ela havia feito isso com você. Porque assim eu achava que ela ia mudar, né? Você dava uma oportunidade a ela. Eu achava que ela ia mudar. Mas... Olha aí, você que está ouvindo o Rogério falar, dê uma oportunidade, né? E o Rogério deu uma oportunidade. Eu dei várias oportunidades, Sim, mas ela continuava? Continuava falando as coisas dela para mim, falava que eu ia chegar e ia encontrar um homem em cima da minha cama com ela, entendeu? E eu ficava com aquele momento triste, sofrendo. Ela falava que eu sempre ia estar aqui na miséria, que mulher nenhuma ia querer ir no Santo Antônio de Jesus, que eu era um lerdo, que eu não gostava de trabalhar, que ela era mulher dentro de casa, que eu nasci para ser corno. Falava tanta coisa, meu irmão, que um homem não merece escutar. Agora, Rogério, e você conhecia esse tal de Ricardão? Rapaz, você tem certeza, professor, eu tenho toda a certeza. O Ricardão morava na minha frente da minha casa.
Ah, ele ficava esperando você sair? Eu ficava esperando eu sair, e quando eu saía, né, eu ia dar aquele pulo do gato. Mas é assim, como eu sempre falei, a verdade é bom quando a gente fica sabendo, e quando a gente tem uma mente de sabedoria, a gente entrega tudo a Deus. Que hoje eu tiro a vida dele, tiro a vida dela, eu ia ser um homem corrido. Eu não ia estar aqui na frente, né? Não ia estar aqui na frente da câmera aqui com o senhor, gravando esse vídeo, falando um pouco da minha vida, falando o que eu superei, o que eu venho superando, né? Hoje, graças a Deus, o trabalho que eu tenho, eu sempre estou fazendo eventos com o Thiago Aquino, com o Top 10, com Nath Ferinha, como o senhor mesmo já viu, né? Com unha pintada. Então, isso para mim é um prazer imenso. Então, hoje, ela vive sempre naquela parada, sempre naquela vida. Mas ela está com esse cara que pula não, hoje ela não está, mas não porque o cara era casado, o cara é casado na verdade, né? O cara é casado na verdade. Mas graças a Deus eu fico feliz, porque quando eu vim embora para Santo Antônio de Jesus, aqui que eu saí de Damasceno, que eu vim para cá, que eu vim com ela, eu conheci uma pessoa especial na minha vida, que é hoje minha esposa, né, que o senhor conhece, né, já trabalhou na casa do senhor também. Cláudia. Isso. Né, quero até mandar um abraço para ela, né, que para mim foi uma benção, foi uma mulher especial que Deus mandou para mim. Uma mulher guerreira, hoje ela está indo bem, está em casa, mas aquela ali, E Cláudia sabe dessa história toda, sabe da minha história. Porque na verdade eu nunca menti para ninguém. Quando eu conto a minha história, é para saber que existem pessoas ainda que têm a superação de vida. Isso que a gente chama de resiliência, né? Entendeu? Você é um homem resiliente. É aquele pássaro egípcio que a gente chama fênix, que ressurge das cinzas. Verdade. Então, isso para mim é a maior vitória da vida. Né? É a maior vitória na vida. Passei por luta aqui em Santo Antônio de Jesus depois disso tudo. Mas, Rogério, além desse seu vizinho, teve outro homem aqui? Teve, porque assim, uma pessoa quando tem um vício, ela para deixar esse vício, eu acho que nem a transformação às vezes, porque a pessoa que trai por gostar. Me perdoe, eu me lembro, agora eu estava aqui me lembrando, uma certa feita você estava trabalhando na casa de uma pessoa que eu conheço, e você estava um pouco triste, muito triste, porque tinha um homem ligando para você. Tinha um cara me ligando. Você pode relatar essa? Isso, eu estava trabalhando na casa de um amigo do senhor, muito próximo, e eu estava em cima do telhado. E esse amigo do senhor tinha me dado um dinheiro há 2 dias atrás, né, do serviço, e eu já estava fazendo outro serviço para ele. Então, ela não teve o que fazer. A mulher, a mãe de meu filho, a mulher, isso. Não teve o que fazer, ligou pro cara, falou pro cara, passou o celular para ele, o cara me cobrar o resto do dinheiro da luz. O cara que estava com ela, o cara me traindo. Isso, o cara que estava com ela. E ele ligou? Ele ligou. Para você? Isso, me ligou. Dizendo o quê? Dizendo, rapaz, você não vai mandar o dinheiro não, rapaz, para inteirar, Rogério. Você está fazendo isso aí do meu besta. Eu disse, rapaz, você não tem nada a ver com dinheiro. Foi aí que o amigo do senhor se meteu. Disse, rapaz, esse cara quer o quê com você mesmo, Rogério? Você quer que eu vá lá para dar umas 2 panadas de facão nele? Você quer que eu vá lá? Eu disse, não, deixa lá. Tudo se resolve. Porque assim, eu nunca fui um cara violento. A minha violência sempre eu tratei com sabedoria, que é o mais importante. Vocês que estão escutando esse vídeo, nunca vá para a violência. Evite, dê as costas. Que você está violento, vá para o joelho, vá buscar Deus. Usa como um homem sábio. O que é a sabedoria? É você escutar, guardar e jogar fora. Porque o que não presta, a gente joga fora. E você teve filho com essa mulher aqui? Tive 2 filhos com ela. Ela viveu poucos tempos aí, né? Ao ano passado, daquela pressão de pensão. Mas ela arrumou outro homem? Arrumou. Na verdade, ela maltratava ela ou não? Vivia 1000 amores? Na verdade, depois que ela me largou, ela encontrou um cara na verdade, que ela achava que no começo ia dar amor. Mas depois de 8 dias, aconteceu o quê? É por isso que eu digo que eu não podia fazer isso. Mas esse cara que ela arrumou era 15 dias apanhando e 8 dias dando amor. 15 dias apanhando e 8 meses dando amor. E quando ela apanhava lá, ela ligava para mim.
porque sabe que eu tenho conhecimento com pessoas grandes agora, né, como policiais, outros amigos, advogados, né, delegada constitucionista, tudo isso. Então ela me ligava como eu consegui prender esse indivíduo quando ela morava em Valência. Mas você conseguiu interceder? Consegui. Falei com a delegada contornista, né, de Valência, inclusive. Ela pegou, passou o raio para a viatura foi até no morro, os guardas, prendeu ele, no morro de São Paulo, prendeu ele, mas só que no outro dia ela já estava na porta da delegacia pedindo para soltar o cara. Então, depois disso, eu não me meti mais. Então, quando ela viu que ela estava sofrendo, ela largou o cara e voltou agora para Santo Antônio de Jesus. Para perto de você? Para perto de mim, não. Para perto de mim, não. Voltou para Santo Antônio de Jesus, não. Ela voltou para Santo Antônio de Jesus, porque assim, é como eu digo ao senhor, um pássaro preto, a gente solta livre, porque escuridão, quem anda na escuridão é a pessoa que não tem luz. Então eu nasci com a luz, eu nasci para brilhar. Como você que está aí ouvindo esse vídeo, você pode brilhar também, que depende de você. O nosso brilho depende de si mesmo, não depende de ninguém. Então quando uma pessoa se levanta contra você, você dê as costas e vá orar, como o professor disse, que nem uma fênix, né? Cada dia que se passa, a fênix faz o quê? Se resume, se renova, né? Bom, já você estudou? Na verdade, teve a oportunidade de ir para a escola? Na verdade, professor, eu com 39 anos que eu fiz, eu só sei só assinar meu nome, mas já rodei quase o Brasil todo. Né? Porque a vida não deixou você estudar. Não deixou estudar. Rogério, a ausência do seu pai, né? Como é que você conviveu com a ausência do seu pai? Eu não, na verdade, é assim, eu não tive pai. Eu tive um cara para fazer e não assumiu. Eu não tenho o nome do pai no documento. Né? Na verdade, meu pai, eu fiquei sabendo, ele sempre morou ali em Itapuã, na Alta da Sereia ali, no Coqueirinho. Né? Na Pedra da Sereia. Isso, na Pedra da Sereia, meu pai. Então eu não tive pai. Mas o meu pai e a minha mãe foi sempre essa mulher nada. Né? Eu não tive oportunidade de estudo, né? Mas rodava Salvador todo, né? Rodava Salvador todo, inclusive em Santo Antônio de Jesus. Não, eu vou dar aqui um exemplo para você que está aqui me ouvindo. Eu conheço um advogado em Santo Antônio que estava com uma viatura pública, uma viatura mesmo dirigindo a viatura, e a viatura quebrou na Praça da Bíblia, onde Rogério mora. Aí ele me ligou, a viatura quebrou aqui. Eu disse, quebrou? Você estava dirigindo e quebrou? Quebrou, vou passar mais, peraí. Eu vou ligar para Rogério. Olha, Rogério não sabe dirigir e nem tem carteira, nem tem habilitação. Aí Rogério foi lá, botou o carro para funcionar e encostou o carro. Você fez alguma magia. Eu me lembro, eu sou advogado do senhor. A viatura do Estado. Do Estado, na verdade. Não foi nem qualquer viatura, foi do Estado. Foi a primeira viatura que eu vi na minha vida, né? Uma pessoa que me para consertar, na verdade. Então, para me consertar, na verdade, a internet tinha quebrado. Só que ele tinha deixado, o carro não estava no ponto morto. Eu botei o ponto morto, porque eu sou um cara bastante curioso, e disse ele pode empurrar que agora vai, porque ele queria tirar o carro do lugar, mas não conseguia. Então, com a sabedoria que eu sou um cara curioso, eu estou vendo a pessoa fazendo, eu gosto de ficar olhando, eu não vou dizer que eu vou fazer, eu gosto de fazer no momento certo. Eu aí olhei, botei no ponto morto, e ele disse, você sabe dirigir? Eu disse, rapaz, não, mas acho que vai dar certo. E aí botei no ponto morto o carro, e aí empurrei no carro, botei o carro bem estacionadozinho, para o outro dia vir buscar. E aí ele falou, rapaz, você é um cara que é um cara inteligente, igual a isso não. E o cara é motorista, é funcionário. É motorista, graduado, advogado e tudo. Advogado. Bom, Rogério, o que foi que aconteceu de positivo em sua vida para você não se tornar um marginal? Porque você nasceu e se criou no Maciel, no Pelourinho, no prostíbulo. Sua mãe é dona de um prostíbulo. Você, pequenininho, enrolava drogas para vender. Sua mãe vendeu. Sua mãe foi para a penitenciária. Morreu na penitenciária. Sem pai, sem ninguém. O que foi? Qual foi que houve com você? Qual foi o mistério e o segredo? Conte para a gente aqui, para você não se tornar um marginal. Porque eu vejo gente aí, filhinho de papai,
com qualquer coisinha está abrindo um berreiro, sabe? Não está aguentando, está se matando, está tomando remédio, se enfocando, cortando os pulsos e se tornando bandido. O que foi que fez com que você não se tornasse marginal? Na verdade, o que foi que fez foi eu querer conhecer o mundo. Porque o mundo, para quem sabe viver, é muito maravilhoso. Para quem não sabe viver, eu jamais vou procurar tirar a minha vida como o filho de papai está fazendo aí, vou procurar me entrar nas drogas, porque assim, hoje eu estou casado, né? Graças a Deus, 7 anos de casado, mas tanta gatinha aí bonita, e quando me vê passando, acha que eu sou solteiro, no trabalho. Então isso para mim é uma felicidade, também pessoas boas que eu conheci, né, como eu venho repetindo, como o professor aqui, Pedro Barroso, uma pessoa especial, para mim foi um prazer imenso ele me convidar para fazer essa entrevista. Outras pessoas também, como sócio da sociedade daqui de Santo Antônio de Jesus. Vamos falar disso, Rogério. Rogério morava num bairro aqui que tomou um tiro nas costas, quase que pegava a coluna. Você tem até a marca aí? Tenho. Vou mostrar aqui a foto, mais tarde a marca. Tenho. Você morava aonde? Eu morava na Casa Minha Vida, teve um tiroteio. Na Casa Minha Vida. Teve um tiroteio há 7 anos atrás lá, vai fazer agora, e nesse tiroteio tinha uma criança. Dessa criança eu empurrei a criança caiu com a boca, uma criança de 4, 5 anos, e eu tomei um tiro nas costas. Você empurrou a criança de perversidade ou como é que foi? Eu empurrei a criança porque o tiro ia agarrar na criança. Eu tive que empurrar essa criança para tomar esse tiro e sair correndo. A criança não teve nada, só fez mesmo que encher a boca, onde ficou inchado um pouco. E foi aí que, como eu saí, que eu acabei chegando no certo lugar, saí e teve 2 indivíduos. Quando cheguei no regional, eu ainda levei fama que eu fazia parte de uma facção, né? Então foi aí que muita luta, muitos amigos, né? Chegou até aos policiais, chegou até outras pessoas de Pedro, disse, não, ele não é envolvido, não sei o quê. Então, teve pessoas que pediram para mim, para dizer que ele vai sair dali, não presta. Então, é assim, por isso tudo, de luta que eu passei da minha vida, de fome, de necessidade, o diabo me armou esse laço para eu tomar esse tiro e dizer, eu vou tragar sua vida, ou senão eu vou botar você na cara de roda. Mas não, estou aqui tranquilo. Mas o tiro pegou. Pegou. O tiro pegou aqui na cintura, bem aqui na cintura, né? Então eu peguei, saí desse local da Casa Minha Vida, que era lá depois do Sesc, e hoje eu moro no centro da cidade, né? Hoje eu sou um cara, graças a Deus, bem de vida, né? Não sou um cara rico, mas hoje, graças a Deus, eu ficava esperando uma coxinha de galinha para comer no lixo. E hoje, como ontem mesmo, né? Eu comi uma pizzazinha de camarão maravilhosa, entendeu? Então, para mim, isso é uma felicidade. Não tem nada de ruim na minha vida. Coisas ruins se passaram, todo mundo passa por luta, todo mundo passa por ser apontado. E mais uma coisa eu digo, Deus sempre é na nossa vida. Rogério, assim, você poderia especificar para a gente aqui qual foi, até hoje, o momento mais impactante em sua trajetória? Rapaz, o momento mais impactante da minha vida, na verdade, foi quando eu fiquei, né, eu vou repetir, sem a mãe, que eu dormia na rua nesse tempo frio aí, né, procurava um lençol e meu lençol era um papelão. Eu dormia no local, no IAPI, que eu botava uma tábua de porta de guarda-roupa, né, e durante 2, 3 meses ficava com a roupa no corpo, lavava aquela roupa, a mesma roupa, lavava aquela roupa, né? Lavava aquela roupa e no mês, 2 meses, com aquela mesma sunga, aquela mesma cueca. E eu achava que aquilo nunca ia acabar na minha vida, velho. Porque assim, quando você tem uma pessoa, você sabe que você tem. Mas quando você não tem ninguém. Então eu dormia num local que a minha cama era uma tábua com a porta de guarda-roupa, 3 blocos, que eu nunca esqueço. E nesse lugar da tábua tinha um carro de mão sem pneu, que fazia como fosse a tábua. Então eu dormia de lado a noite toda, para de manhã acordar e tomar um café com um biscoito Parmalat, que hoje não vende mais, e um copo d'água. Aquilo ali para mim, meu irmão, é difícil a pessoa superar e você olhar uma roupa no varal, olhar um celular, olhar uma coisa e não querer pegar dos outros. Não querer pegar. E nesse período tão difícil
que você relatou aí, que eu me transportei para lá e realmente é muito forte. Você teve apoio de alguém nessa fase? Rapaz, o único apoio que eu tive, depois de muito tempo, foi de um pastor, né, que inclusive ele até é tenente aposentado, que chama Jaime, que me botou na casa, né, na casa da sogra dele, e ela cuidou de mim. Ela cuidou de mim, e foi essa mulher que me trouxe aqui para o Aperi, Maria, né, o pastor Jaime, foi esse povo que veio me ajudar e me botou aqui, me soltou aqui para eu aprender a me virar, né? Mas eu agradeço muito a Deus de ter botado ele na minha vida, agradeço muito a Deus, gente, muito a Deus de ter conhecido uma pessoa muito especial em São Antônio de Jesus, porque a gente, né, adora e ama a Deus primeiramente, mas devemos também dar honra àquela pessoa que deu honra a gente, ao professor Pedro Barroso. Já fui na casa dele, já sentei para almoçar com ele, né? E olha que ele não come muito, mas ele me deixou lá à vontade, né? Ele não come muito, mas me deixou lá à vontade. Mas é um amigo que come por mim e por você. Pronto, então esse daí vai ter que dividir comigo, né? Então, ele para mim também quero agradecer de ter uma pessoa especial na minha vida, né? Que é um dos filhos dele, uma pessoa especial, quero mandar um abraço para ele aí também, né? Quero mandar esse abraço para ele. E quero também agradecer a minha esposa Cláudia, de ter minha esposa Cláudia como a minha mulher guerreira. Grande guerreira. Grande guerreira. Quero agradecer também, em São Antônio de Jesus, ao meu amigo, né? Graças a Deus, que é amigo e patrão, né? Marquinho do Vila Mesmo, que é irmão do capitão Hamilton. Quero agradecer meu amigo Nadal, Agino, também que me dá sempre oportunidade de trabalho aí. Qual é o seu papel hoje? Você, Rogério, o rapaz que nasceu e se criou no maior brega do Brasil, no mais antigo, prostíbulo do Brasil, o Maciel. A mãe era dona de um brega, de um prostíbulo, Maria da Vovó. A mãe era traficante. Foi para a penitenciária, morreu na penitenciária. Você ser pai, ser mãe, jogado ao mundo, dormindo nessa tábua, sobre 3 blocos, num carro de mão, sem pneus, você dormia em forma de conchinha, se acordar para tomar alguns biscoitos com um copo d'água. E com a roupa, 3 meses ali, tomava banho, enxugava com a mesma roupa, etc. Né? Qual é o seu papel hoje? E teve uma mulher, a primeira, a mãe dos seus filhos, de 2 filhos, que lhe botava cor no chifre, né, que a gente chama, né? E olha que naquela época o chifre crescesse, eu ia ter problema, porque ia ter que cortar, que o meu foi grande demais, né? Pois é, e ela dizia, você está se enxugando com uma toalha do meu amante que acabou de sair. E você, resilientemente, não levou para a violência, entregou a Deus e hoje está com uma mulher maravilhosa. Qual o seu papel hoje na sociedade? O meu papel na sociedade é fazer diferença, né? Por que fazer diferença? Porque eu vim da rua, eu vim da prostituição, que minha mãe, como o senhor acabei de receber, ela estava o senhor, que era dona do maior do brega, do Pelourinho, que antigamente era Maciel. O meu papel na sociedade é, como eu, condutor dos meus eventos, mostrar o melhor do meu trabalho. Então a sociedade hoje me vê diferente, porque quando eu passo em Santo Antônio, Rogério, quando eu passo no local, Rogério. Então hoje eu me sinto bem na sociedade. Hoje eu me sinto bem de estar na frente de uma câmara que eu nunca imaginava de estar. Né? Eu podia estar na frente de uma câmara passando mais um vagabundo morto, mais um vagabundo preso, mais um estelionatário, mais um assassino, mas eu estou aqui hoje sentado com o professor Pedro Barroso, um professor que ensina as pessoas a falar, um professor que tem palavras para ensinar cada um, aqui no Brasil e em qualquer lugar do país. Qual a sua meta hoje? O seu sonho hoje? Para o meu sonho hoje, professor, o meu sonho hoje é sair do aluguel, porque eu tinha uma casa, tive que vender por motivos, né? Mas foram motivos bons. Mas eu creio em Deus, que inclusive teve uma inscrição agora, né, de projeto de casa, eu me inscrevi e a pessoa me garantiu
que eu vou ser uma dessas pessoas beneficiadas. Só que assim, da boca a gente promete tudo, mas do céu não engana nada. Então, o que for da vontade de Deus, eu vou ter. Mas que eu não conseguir desse jeito, eu creio que eu vou chegar àquele momento de ter minha própria casa. Eu não quero carro, eu não quero moto, eu não quero nada. Apesar que todo mundo que trabalha merece ter um carrinho, merece ter uma moto. Eu quero primeiramente uma casa para saber que é minha e sair do aluguel. É porque você mora no centro da cidade, numa casa muito boa, num endereço excelente, mas é de aluguel. De aluguel. E você paga tudo certinho, Tudo certinho, tudo certinho. É. A própria dona já disse que eu só sabe quando eu quiser. Porque ela sabe a pessoa que paga. Né? Rogério, diante dessa experiência que você teve na vida, dessa jornada dolorosa, o que é que você tirou até hoje de tudo isso? Rapaz, o que eu tirei até hoje, professor, foi a sabedoria. Qual é a sabedoria? De amanhã depois sentar com meus filhos, quando eu tiver a oportunidade, sempre de falar a ele como é a vida, que a vida não é mar de rosa, que a vida não é morango, que a vida não é um pudim, a vida também tem seus momentos de escuridão, de espinho e de batalha. Então, eu quero sempre estar seguindo adiante, de mostrar um bom trabalho com pessoas que eu trabalho. E ser sempre essa pessoa honesta, porque assim, nada dos outros vai me interessar. Pode vir o teste que for, mas nada dos outros vai me interessar. Como é que você vê assim, a questão do preconceito? Você deve ter passado por inúmeras discriminações e preconceitos. Vários. Como é que você enxerga isso? Assim, eu passei por preconceito, porque era um cara de rua que abriu um saco e comia resto de comida. Eu passei por preconceito porque eu morei em casa de homossexuais, né? Eu morei em casa de homossexuais. Em Salvador. Em Salvador. Eram muitos ou um? Era dois, eu sempre morei. Eu morei. Você morava na casa dos homossexuais, conforme você disse. E você fazia o que na casa deles? Lá eu fazia porque assim, eram envolvidos em Candomblé, então quando tinha festa eu tinha que limpar a galinha, eu tinha que lavar a roupa, e muitos falavam, a mulher vai dar pra menina, vai dar pra menina, mas é teste de sobrevivência. Eu tinha que testar, fazer esse teste. Então, até hoje, graças a Deus, em Gomadeira. Morei na casa do paizão chamado Luiz de Xangô. Luiz de Xangô. O Xangô é um orixá, né? Isso. Não é da justiça não, né? É. E lá você tratava a galinha? Tratava, quando tinha festa de marulho, festa de caboclo, né? Chineiro caboclo. Isso. Aí o povo falava, porque aquela resenha, Rogério, menino. Mas você foi parar em Gomadeira longe. Do Pelourinho para Gomadeira. Eu conheci ele no Filho de Gande, lá no Pelourinho. No Filho de Gande. Mas você não chegou a tocar lá no Filho de Gande, não? Não, na verdade eu passei por Olodum, né? Passei por Olodum, fui músico do Olodum, toquei 3 anos no Olodum, no carnaval, toquei 3 anos, mas como eu sempre venho falando, a minha oportunidade disso tudo, eu tive que passar o que eu passei para hoje estar aqui na frente falando, né? Mas vem cá, parece-me que você também tem uma experiência que um detento da penitenciária, quando saiu, quis lhe pegar, é verdade? Foi a esposa de Joyce Molevinha lá no EPI, de Letícia. Ela estava comigo e ela viajava sempre dia de quarta e dia de sábado, a gente ia trabalhar. Só quando saiu, ela disse que já não estava mais certo que tinha esse cara. Então ele sabia que meu nome era Rogério, mas não sabia quem era o Rogério. Chegou perto de mim, escalou um revólver, dizendo que aonde pegasse esse Rogério eu matava e não sabia que era eu. Então, rapaz, naquele dia se pronto, acabou minha vida, não? Sim, então você namorou com essa mulher sem saber que ela era uma mulher de um detento. Isso. Hoje esse detento nem vivo mais. E como é que ele descobriu isso? Porque na verdade, comentários parceiros deles falou, né, pai, rapaz, sua mulher tá com o cara aí, sua mulher tá com o cara, só que os caras não sabiam. Sabia quem era eu, só que ele não sabia. Na verdade, porque os caras eram de outro local e ele era da mesma área dela. Então ele sabia que o meu nome era Rogério, mas ele sabia quem era eu. Então, mas você veio para aqui descarregado com medo dele ou como é que foi? Na verdade, eu saí de lá de Salvador, da linha EPI do Bronco, por causa do motivo mais dele também,
né? E motivos também que ele falou aonde me pegasse ele matar. Então essa mulher, que é essa sogra do pastor, me pegou e me trouxe para aqui, para a cidade. E quando eu cheguei aqui na cidade, eu fiquei 2 semanas, que, como tu sabe, como eu acabei de relatar, eu não sei ler, passei a ensinar meu nome, né? Mas graças a Deus rodo o Brasil todo e às vezes até preguiça mesmo, porque eu tenho oportunidade, como muitas pessoas falam. Mas eu cheguei aqui faltando 2 semanas, eu fui contratado pela empresa Del Monte para trabalhar lá de serviços gerais e o supervisor me deu a oportunidade como cortador de sintético. E eu assinei a minha carteira. Eu tenho 2 assinaturas na carteira e as empresas nunca soube que eu não sei ler, né? Nunca soube. 2 assinaturas como cortador e operador de máquina. Eu cortava balancinha, né? Cortei na Del Ponte 1 ano e 6 meses e cortei na Romarim 9 meses como operador. Bom, e sem saber ler. Sem saber ler. E o gerente... É porque eu não trouxe a carteira, senão eu ia mostrar o O chefão pensava que você era um homem estudado. Não, porque assim, o colega do lado do balancinho, a primeira coisa que quando eu cheguei na empresa era de aprender quantas batidas dava e quantos pares saíram. Então isso gravava minha mente, então não precisava eu assinar. A conferente que assinava, eu falava, vai jogar aquela desculpa, assina aí que eu tô ocupado, assina aí que eu tô ocupado. E não errava. Nunca errava, graças a Deus, né? Porque senão era problema. Então, rapaz, que habilidade você tem para poder vencer e burlar e dar um signal em todos esses obstáculos? Isso é uma habilidade. Que habilidade é essa? Rapaz, a habilidade eu acredito que, na verdade, eu agradeço todo dia, primeiramente, a meu Pai Criador, Deus, e a meu Pai Criador, né? Porque todo mundo tem seu anjo de guarda, mas sempre eu gostei de, né, acender minha velhinha para o meu anjo de guarda, Oxalá, né? Eu sempre gostei de pedir Oxalá, porque todos nós temos um anjo de guarda. Sempre na sexta-feira, quando eu tenho a oportunidade de acender a velhinha dele, um milho branco com mel, e agradeço tudo a Deus, né? Primeiramente a gente tem que agradecer a Deus, mas sempre eu tive essa sabedoria de dar esse signal para não querer nunca ir para o mundo errado. Que você não tiver um jogo de cintura, que nem Neymar. Neymar foi o melhor do mundo por causa do jogo de cintura, jogando bola. Porque se ele fosse um cara duro, ele ia continuar aqui no Brasil, jogando no Santos ou em qualquer time. Então o Neymar está onde? Está lá fora, jogando no Paris Saint-Germain. Então eu não fui para o Paris, mas vim para Santo Antônio para ter o jogo de cintura. Essa habilidade é fantástica, né? Porque você conseguiu ter a habilidade de não ser agressivo, violento com esta mulher, né? Que terminou se enrolando com um cara que espancava ela direto, né? E dizia abertamente que você era um homem acomodado e que lhe trocava por outro, dizia na sua frente. Ah, cansou de falar. Cansou de falar. E ainda mais o cara liga para você para você pagar a energia porque está com um banho quente, ele queria tomar um banho quente, boa, né? Aí eu vou fazer o quê? Mas só que assim, eu acredito que disso tudo que eles davam risada de mim, hoje eles têm que me aplaudir, né? Porque eu nunca vi se dizer que um caído não se levanta. Então eu me levantei, hoje graças a Deus eu estou bem, não estou rico, mas estou bem, como eu acabei de falar um pouco distante. Hoje graças a Deus eu sento no camarim com vários artistas, né? Faço vários penteados no cabelo, eu gosto de dar aquele jogo de cintura, né? Você é um que teve várias experiências, né, na vida, você veio numa idade tão pequena, mas uma experiência fabulosa, né? Deus deve ter algo muito bom reservado para você, porque você poderia hoje ter sido um marginal, um bandido perigoso, violento, né? Bom, mas Rogério, que conselho, para concluir o nosso bate-papo, que conselho você dá para as pessoas que estão nos ouvindo, com a sua experiência de vida? Tudo que você passou. O conselho que eu dou, porque enquanto tiver vida, tem oportunidade. Enquanto tiver oportunidade, tem sabedoria. Enquanto tiver sabedoria, tem alegria. Então nunca deixe a tristeza entrar dentro do seu coração em tudo de dificuldade. Eu quero dizer que quando você fala que você não quer fazer e tem o poder de falar que não vai fazer, não faz. Velho, que a sua mulher trai, larga ela como ruim, arruma melhor.
que você mora na rua, bota o joelho no chão e procura qualquer objetivo na sua vida. Que você tem uma mãe traficante, abrace sua mãe, tire ela dessa vida, porque hoje mesmo uma mãe está chorando por um filho que perdeu. Amanhã o filho pode estar chorando por uma mãe que perdeu. Mas eu quero dizer, de mim, de todo o coração, desse bate-papo que eu tive hoje aqui com o professor Pedro Barroso, né, nesse estúdio tão maravilhoso, tão especial que o professor me trouxe aqui, eu quero dizer aqui que eu sou feliz de estar ao lado de um grande professor, né, um grande homem sábio, né, apesar que ele disse que era por vir com a camisa do Bahia, mas só que eu sou Vitória. Eu levei na esportiva. Você estudou. Para torcer pelo Vitória, você refletiu bastante. Entendeu? Mas eu mandei você vir com a camisa do Entendeu? Bahia. Eu jamais eu ia vir com a camisa do Bahia. Eu tinha que vir com a camisa do Pitbull Revado. Vai jogar hoje. Entendeu? Então, a gente está aqui alegre. Eu estou aqui muito alegre. Quero agradecer ao professor Pedro Barroso mais uma vez, a toda a família dele, que sempre está me abraçando quando eu bato na porta dele. Ele nunca me disse não. Se ele estiver viajando, assim que ele chega, ele me dá toda a atenção do mundo, sempre me deu, entendeu? Às vezes a gente fica um pouco distante, mas o meu coração e o dele está perto, é o que importa, e as energias continuam perto, porque a energia da luz nunca se separa, sempre está perto, está para brilhar mais ainda, entendeu? Então a hora que ele quiser me convidar, eu vou estar aqui rente com ele, dar aquele like lá, segue Pedro Barroso lá, meu irmão, que ó, você já tem a aprender, tenha certeza, e quero agradecer também a meus amigos, né, meus patrão, mais uma vez, a Marquinho, a Adal. Quero dizer que 2 de setembro eu estou fazendo uma cavalgada aqui em São Antônio de Jesus, 2 quilos de alimentos. Vou estar fazendo 2 de setembro aqui, uma cavalgada com 2 quilos de alimentos ali no Vila Mesmo, né? Vai ter mesmo, quero agradecer a JB Produções que está me dando essa oportunidade aí. Disse, Rogerão, eu quero você porque você entende. Então, quero agradecer mais uma vez a todos os advogados do escritório de Pedro Barroso e doutora Léa Barroso. Muito obrigado. Rogério, aproveitar e quero agradecer. Aqui a gente está numa agência de publicidade, certo? Uma agência top, que a gente chama de a inteligência do recôncavo baiano em marketing, né? Que é a agência 21, comandada por um cara excepcional, né? Que é o cara que faz a diferença, ele é surreal, Guilherme e Emily. Sabe? Esses dois fazem a diferença, é um casal fabuloso. Mas, para encerrar, eu quero fazer a seguinte pergunta. Se sua mãe aparecesse aqui, à sua frente, que palavra você diria a ela? Uma palavra. A única palavra que eu dizia a ela, que é a maior felicidade do mundo, voltar a dar um abraço tão maravilhoso à minha mãe, porque todo dia que eu acordo e eu durmo, eu só penso nela. Quem tem sua mãe tem tudo, né? Quem tem mãe sabe o que é uma mãe. Mas que ela aparecesse na minha frente aqui agora, ela jamais ia viver uma vida que ela levou, criando 5 filhos. Eu só ia querer o melhor para ela e ia dobrar o meu trabalho, para deixar minha coroa lá descansando, sentadinha, esperando chegar o domingo, como ela fazia, para escutar o vodinho historiano dela, Aguinaldo Moro, que ela gostava, minha velhinha. Mas Deus sabe todas as coisas. Quero agradecer também a Emily, né? A Emily, quero agradecer também ao Guilherme, né? Guilherme, aonde ele estiver aí, meu irmão. Guilherme, quando você puder aqui, na hora você fica atento. Entendeu? Aonde ele estiver, a Emily também aí. Pense em umas pessoas especiais, umas pessoas que sabem trabalhar e vão dar oportunidade a esse jovem. Porque quando você dá oportunidade ao jovem, você só faz a crescer. E às vezes a sociedade não dá essa oportunidade com medo, porque o jovem não tem boca calada, o jovem fala bem. Um abraço, meu irmão. Ok, muito obrigado, Rogério. Um abraço, muita paz, meu irmão. O senhor também, ouvintes.